Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast, seguindo a nossa trilha de neurofisiologia, indo para a aula 3 das 4 aulas que a gente tem. Hoje a gente vai falar sobre neurofisiologia, controle postural e equilíbrio. Vale ressaltar que para entender essa aula é interessante que você tenha assistido principalmente a primeira aula, mas a segunda aula também é muito bem-vinda para compreender esta daqui. Obviamente, se você não assistiu, talvez você compreenda alguma coisa ou outra, mas vai ficar algumas lacunas aí que, enfim, vai dificultar um pouco o seu aprendizado como um todo. E se você está ouvindo isso no Spotify, vai ficar bastante complicado, assim como no primeiro e no segundo episódio, sem os nossos recursos visuais, porque é basicamente um curso gratuito aqui no YouTube sobre neurofisiologia, não com o objetivo de esgotar o tema, mas sim de dar algumas pinceladas sobre temas interessantes para você ter uma noção de como o nosso cérebro funciona. E, enfim, né, curiosidade sempre interessante. Eventualmente isso aqui abre algumas portas aí na sua vida. Seguimos aqui com o professor Thiago, na nossa trilha de neurofisiologia. E hoje é um conteúdo que tu gosta bastante, né, cara? Afinal de contas, tangencia. Tangencia não, tá dentro da sua área de atuação, né? Cara, diria que sim. E eu acho que é importante ressaltar também, né, a respeito dessa série Neurofisiologia Nossa, pelo menos a pretensão nossa, acho que foi nesse sentido, né, de tentar pegar um assunto complexo, simplificar ele o máximo possível para uma pessoa que não é da área da saúde, né, compreender, de modo que algum acadêmico que tenha um conhecimento relativamente baixo veja isso de uma maneira extremamente simples. Exatamente. E nossa, mas quem é que não sabe isso, né? Nesse aspecto. A ideia não é de forma alguma falar para especialista. Se você é especialista e está assistindo isso, não é para você. Você não é o nosso público-alvo aqui. É a galera realmente que não tem acesso a isso, nunca passou por uma pós-graduação, sequer ouviu isso de forma breve na graduação e não passou por um mestrado e principalmente, né, não é um professor disso, nada disso. Nosso público realmente é o cara é advogado, engenheiro, quer ter uma noção de como que funciona o cérebro e a gente está dando aqui alguns pitacos sobre isso. Fechou? Bora lá então, Thiagão. Controle postural e equilíbrio? Vamos lá então, vamos começar a entender um pouco disso. Eu acho que uma boa forma da gente introduzir esse tema é com esse pesquisador aí, chamado Charles Sherrington, né? Ele foi um dos caras que começou a trazer alguns conhecimentos acerca do controle postural e do equilíbrio e, obviamente, trabalhando com pesquisas em bichinhos que a gente hoje em dia não aceitaria isso da maneira como era feita, que é justamente realizando cirurgias nos animais de modo a induzir, provocar lesões, e essas lesões repercutiriam de alguma maneira no comportamento motor desses animais. Charles Sherrington, por exemplo, gostava de fazer bastante pesquisa com gatos. Então ele provocava lesões tanto no tronco encefálico quanto na medula desses animais, e essa lesão ela provocava algum distúrbio. E ele classificava tais distúrbios como distúrbios da falta ou distúrbios do excesso. E o que isso significaria na época ali para Charles Sherrington? Que um distúrbio de falta significa que a lesão da qual ele provocou, a estrutura danificada, ela ativava alguma função. Então, se eu danifico a estrutura que ativa, eu não vou ativar, então eu vou ter a falta de algum movimento, a falta de algum recurso. E os distúrbios do excesso seria o contrário, onde a área danificada provavelmente inibia alguma função, algum movimento, e se eu danifico a área que inibe, eu vou ter um excesso daquela resposta, um excesso daquele movimento lá. Curiosidade sobre o Sherrington, ele que introduziu o termo sinapse, né? Foi ele? Acredito que sim, e ele também eu acho que foi o que introduziu... Posso estar falando besteira. O termo placa motora. Então faz sentido ele ter introduzido o termo sinapse, porque acho que a sinapse foi originalmente vista na placa motora. Interessante, cara. Sherrington. Geralmente eu via o Sherrington em apresentações falando sobre ele ter cunhado o termo sinapse em apresentações de história de neurociência. É curioso como geralmente um cara que fez algo assim, cunhou um grande termo, ele também fez várias coisas que a gente não sabe, né? E se eu não me engano, ele ganhou um Nobel, né? Ganhou um Nobel. 1930, 30 e pouco, 40, por ali. Acho que foi Nobel de Fisiologia, Medicina, uma coisa assim também.
Isso aí era a Golden Era. O Ramon e Cajal tinham colocado, postulado a doutrina neuronal. Aí depois veio a descoberta da acetilcolina, que foi o primeiro neurotransmissor que o cara sonhou lá e depois foi pro laboratório. E o Sherrington tava nesse bolo aí, nessa sopa de acadêmico da época. Bacana, bacana. Uma curiosidade a respeito desses experimentos do Sherrington ali, por exemplo, ele começou fazendo lesão na medula de gatos, né? Então você fala, vou fazer um corte, uma secção na medula do gato e vou ver o que vai mudar no comportamento motor desse gato, né? E aí ele percebeu que quando fazia uma lesão na medula, o gato ele era incapaz de manter uma postura, ele não conseguia ficar na posição quadrúpede dele, ele tinha dificuldade de manter essa postura ereta, digamos assim, e ele era incapaz de brincar com uma bolinha. Ele perdia toda a capacidade de movimentar, o controle dirigido dos movimentos, assim, né? De dar tapa nas bolinhas, né? Dar tapa nas bolinhas ficou feio, né? Mas de brincar com as bolinhas ali. O pessoal vai cortar esse daí, vai sair. Nossa. Aí pro teu editor aí, ó, o editor do Thiago tem um bom Reels aí. Chegou no podcast do Wesley e tá dizendo que tá dando tapa nas bolinhas. Mas então... E os reflexos medulares desse animal, que nem, por exemplo, o reflexo de estiramento, né? Que é aquele reflexo quando o médico dá uma marteladinha no tendão patelar, o joelho estende, né? Esses reflexos eles também eram perdidos no animal, eles reduziam bastante, só que depois de um tempo, esses reflexos eles eram retomados. E eles, caramba, a incapacidade de brincar com a bolinha, a incapacidade de manter a postura ereta parecia ser permanente. E os reflexos eles retornavam. Então ele pensou, caramba, talvez os reflexos eles não dependam de controle de outras áreas, de centros superiores do cérebro, eles sejam estritamente... que os reflexos eles não são independentes de controles voluntários dos centros superiores do cérebro, né? Aí ele disse assim, e se eu fizer lesões mais para cima, além da medula, né? Fazendo o tronco encefálico? E ele via que cada vez que ele fazia lesão mais para cima nos animais, as respostas que eram alteradas em comparação com as respostas medulares, elas eram às vezes inibidas ou exacerbadas. Ele indicando assim, putz, então as regiões acima elas têm influência nas regiões abaixo. Elas devem de ter algum controle modulatório, né? E aí então ele percebeu uma organização hierárquica do nosso sistema nervoso de modo para controlar o movimento, aonde a estrutura que parecia ser uma espécie de general do comportamento motor, ela vinha do córtex, da região mais externa do nosso cérebro. Então o córtex ele inibia algumas áreas do tronco encefálico que exacerbavam, ativavam algumas áreas da região da medula que estavam relacionadas a ajustes posturais, a controle de reflexos, a movimentos voluntários. E isso foi a primeira descoberta, as primeiras evidências dessa hierarquização dentro do nosso sistema nervoso central, né? E quando existe essa hierarquização, então começou a se descobrir que haviam caminhos no nosso sistema nervoso que eles eram de baixo para cima e caminhos que eram de cima para baixo. Os caminhos de baixo para cima, as chamadas vias ascendentes, são aquelas responsáveis por trazer as informações do corpo para o cérebro, as vias sensoriais, divididas em diversas modalidades sensoriais, e as vias de cima para baixo, como a gente está falando de equilíbrio e controle postural, nós temos as vias descendentes que são responsáveis por enviar comandos do nosso córtex até os músculos ou influenciar de alguma forma nisso, né? E aí, então essa imagem aí do lado, ela retrata muito isso aí. Diversas regiões do córtex que elas vão estar se projetando os seus axônios, as suas terminações, sistema nervoso central abaixo, né? Então indo para o tronco encefálico, indo lá para a região da medula cervical, lombar, descendo por toda a nossa coluna. Isso seriam as vias descendentes. Existem diversas vias descendentes e cada uma costuma receber os nomes mais ou menos dividido entre o local da onde ela vai, do local da onde ela sai para o local onde ela vai. Então, uma das principais vias descendentes que está envolvida no controle do movimento
equilíbrio e postura, é o chamado trato córtico-espinhal. Então, córtico de córtex e espinhal de espinha, medula espinal. Significa que ele vai lá de cima do córtex, onde está mostrando lá diversas regiões do nosso córtex, migrando até na medula espinal, ali na imagem G, representaria então aquele corte lá naquele cérebro do cantinho no lado direito, lá ó, no início da nossa medula cervical, embaixo do tronco encefálico. Essas vias descendentes, sem a gente ficar enchendo de nomes neuroanatômicos, elas foram classificadas e subcategorizadas em 2 grandes grupos. O sistema que é chamado de lateral e o sistema que é chamado de medial. Mas por uma questão anatômica, medial é o que fica mais perto da linha média, o lateral é o que fica mais afastado da linha média, né? E o que esses sistemas aí, essas vias, elas implicavam no controle do equilíbrio da postura? O sistema lateral está muito envolvido com o controle dos movimentos dos membros, né? Os controles dos órgãos apendiculares, assim, né? Braços e pernas. Depende desse sistema lateral, dessa via lateral. E o medial, mais o controle de tronco, controle axial. Então, postura, músculos envolvidos na manutenção da nossa coluna, na posição ereta, bípede, né? Então, o sistema medial. Como se descobriu isso? Novamente, com os bichinhos, lesionando o sistema lateral e vendo que os déficits que aconteciam eram nas patas dos animais. Isso aí, década de 40, 50? Um pouco antes ainda. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes aí. Ali, mais ou menos, por volta dos experimentos do Charles Sherrington, acho que foi ali 1930 ou início dos anos 40, talvez, se eu não estiver muito enganado. Pois bem, fazendo um paralelo agora anatômico de uma maneira muito simplificada, só para entender, aí nós temos um corte de uma medula espinal, né? E onde é que está escrito dorsal? Significa que a região do dorso, as nossas costas, então está lá para cima do slide. Ventral, a nossa barriga está aqui para o lado da frente, aqui assim. Então, a região anterior da medula, a região posterior da medula. A nossa medula ela pode ser dividida dessa forma, de modo que a gente entenda o seguinte. A região dorsal é onde vai receber neurônios que estão trazendo as informações do corpo. Neurônios sensoriais, então é a parte sensitiva da nossa medula, a dorsal. E a ventral é onde é que está recebendo as informações motoras, ou melhor, está saindo as informações motoras, os neurônios que a gente chama de motores ou efetores, né? E não os sensitivos. O que isso implica na prática para nós seres humanos? Que se a gente tiver uma lesão na região dorsal da nossa medula, um esmagamento, um tumor, uma secção incompleta da medula, provavelmente nós vamos ter déficits sensoriais, mas talvez nenhum déficit motor se nenhuma fibra da região da medula ventral ela for afetada, danificada, né? Nem por um entumecimento em decorrência de um edema, de um processo inflamatório, não for afetada, a gente não teria dano motor. Significa que o cara não sentiria, digamos, os braços ou as pernas, mas ele movimentaria. Né? E se a lesão ela fosse exclusivamente na região ventral, seria o oposto. Apesar dele sentir o toque, apesar dele sentir beliscada, o frio, o calor, tudo, ele não conseguiria movimentar do segmento para baixo aonde houve esse dano, essa lesão. Então, só para lembrar, a medula dividida dessa forma aí. A outra curiosidade é que tem uma parte escura e uma parte clara ali na medula. Né? Essa parte escura é onde é que estão os corpos dos neurônios. A soma, que a gente viu lá no primeiro slide, né, para o pessoal da aula número 1 de bioeletrogênese, fizemos uma anatomia simplificada da célula neuronal. Então, a parte escurinha é onde é que estão os corpos dos neurônios e a parte mais clara é onde é que estão as suas projeções, seus axônios, suas ramificações ali. Pois bem, aí como a gente vai falar um pouquinho também de uma maneira simplificada sobre como que o nosso corpo controla o equilíbrio, como ele controla a nossa postura, o primeiro desafio que o ser humano tem e diversos outros animais, mas nós bípedes talvez mais ainda, né, é a gravidade. Então, como é que a gente consegue se equilibrar
diante de uma força inexorável que nos puxa em direção ao chão, ao solo. A natureza ela desenvolveu basicamente 2 mecanismos para nos ajudar nisso daí, que é a estrutura óssea e a estrutura muscular. Então nós temos animais do qual eles têm tecido mole, podemos entender como músculos, que eles são encapsulados, envoltos de uma estrutura rígida, como um exoesqueleto, em alguns invertebrados, insetos, assim. E nós, seres humanos, inverte o negócio. Nós temos o esqueleto e o tecido mole em volta, né, contribuindo para a sustentação desse esqueleto aí. Então, se não houvesse o tecido muscular, simplesmente com empilhamento de osso, a gravidade faria o serviço de deslocar isso tudo aí. É necessário esse tecido muscular. E quando a gente fala em tecido muscular para sustentação do corpo, a gente tem que pensar que os nossos músculos, muitos deles, que são chamados de músculos antigravitacionais, porque eles vão se contrapor à gravidade, então a gente tem que fazer uma força contrária para nos manter em pé, eles precisam ter uma contração permanente. Permanente. Do contrário, o corpo desabaria. Essa contração permanente, ela é chamada de tônus muscular. Então, é um grau de contração mínimo que é necessário para o corpo não desabar. Só que é importante ressaltar que o tônus muscular, ele não é fixo e ele também não é imutável, esse grau de contração aí. Então, quando a gente pensa num indivíduo que está pegando um ônibus e está ali segurando no... Como é que chama aquele negócio? Puta merda. No puta merda? Ele está segurando ali no puta... Aí, essa foto tem até uns pegadorzinhos ali. Eu nunca vi um busão desse aí. Agora que eu percebi. Esse aí agora, hoje em dia. Faz tempo você não anda de ônibus, mas tá rolando. Mas eu peguei muito ônibus para ir para a faculdade, cara. A minha cidade, a prefeitura, ela fornecia ônibus gratuito para os estudantes ir para a faculdade em outras cidades, do qual não tinha curso na minha cidade. Uhum. E era um ônibus exclusivamente universitário. Como, então ele não era em pé, não era pinga-pinga. Não. Todo mundo sentadinho. Tá. Porque era uma intermunicipal, tu não pode ir em pé. Uhum. Né? Aí, mas tá. Então, mas o teu exemplo serve mais para quem tá em pé, né? O meu exemplo serve mais para quem tá em pé. O cara tá em pé e o ônibus tá naquele balanceio, né, cara? Aquele balanceio exige um ajuste do controle do tônus muscular. Agora ele pendeu para o lado de cá, é necessário que alguns grupos musculares de um lado contraiam mais, os outros relaxem, para a gente fazer esse ajuste postural e de equilíbrio. E isso é uma coisa que vai acontecer de uma maneira assim, sem a gente ter consciência ou precisar pensar. Esses ajustes posturais, eles vão acontecer de maneira antecipatória, assim, não antecipatória em resposta, né? Às vezes antecipatória também, para nos manter sustentados, eretos. Pois bem, tônus muscular, então, ele, quando a gente fala do exemplo do ônibus, ele parece ter maior importância as vias descendentes daquele sistema medial. São os sistemas que envolvem o controle dos músculos do tronco mesmo, assim, do esqueleto axial. Parece ser mais relevante para a gente nesse aspecto aí. Só que além desse mecanismo de a gente ter um tônus muscular para nos ajudar, é necessário que a gente tenha algumas reações posturais que ela tenha um controle rápido e eficiente também para manter a postura, para manter o equilíbrio. E isso são reações involuntárias também e antecipatórias. Um exemplo muito claro, característico, é o exemplo do gato, né? Por que tu, quando joga o cheddar para cima de cabeça para baixo, ele sempre cai em pé, né? Para quem não sabe, o Wesley costuma fazer muito isso com o cheddar, né? Ele fica jogando ele. A última vez ele jogou para o andar do vizinho de baixo, né? Caiu na sacada em pezinho, passou no teste. Progressão de carga. Progressão de carga. Cada dia mais alto. Então, por que o cheddar, por que todos os gatos eles caem em pé? Porque existem reações posturais do qual elas contribuem para o gato ele fazer esses ajustes de maneira involuntária. E, obviamente, como é que se descobriu isso? Lesões em determinadas áreas do sistema nervoso dos animais e viu que jogava o gato e o gato se espatifava no chão, né? Com a lesão. Com a lesão, né? Então, isso daí
Alguns vão chamar de tá judiando dos animais, né? De qualquer forma, o que de maneira simplificada a gente encontra nessas reações posturais quando joga o gato para cima e o gato cai em pé? A primeira coisa que parece acontecer ali é uma rotação dos olhos e da cabeça para um dos lados. Então, jogou o gato, a primeira coisa, ele vai virar o olho para um lado e a cabeça. Se a gente pegar tipo aquela super câmera lenta, a gente vai ver isso. Isso acontece primeiro. O segundo passo é a rotação da metade anterior do corpo para o mesmo lado. Então, virou a cabeça e o olho para cá, roda a metade anterior do tronco. Terceiro passo é a rotação da metade posterior, endireitando o animal. E endireitando o animal é uma palavra muito característica, porque essas 3 etapas aí do quadradinho azul ali, ou verdinho, se chama reação de endireitamento. Então, quando o gato se reposiciona na posição de cair nas 4 patas, ali, cair em pé. A quarta etapa seria quando ele estende as patas ao cair, né, se enrijecendo imediatamente ao tocar no solo, sustentando a queda. E o nome sustentando, ele também faz uma referência à reação chamada reação de sustentação do animal. Então ele estica as patas para estar amortecendo a queda. Pois bem, se a gente for entender um pouquinho mais aprofundado o que acontece numa situação como essa, a gente precisa olhar para o protagonista inicial dessa reação de endireitamento, que é o sistema vestibular. Aí vocês estão vendo na tela a orelha do indivíduo e a orelha adentro tem algumas estruturas lá coloridinhas. Aqui a gente vai chamar bastante atenção para explicar agora. É aquela estrutura roxinha que está lá na orelha. Ela é uma porção daquela estrutura roxinha, ela é chamada de canais semicirculares. E agora eu vou dar um zoom nessa estrutura para a gente enxergá-la um pouquinho melhor. Então, canais semicirculares, o nome também é muito sugestivo, porque são canais que formam uma espécie de semicírculo. Esses canais eles estão dispostos, eles têm uma orientação de modo a conseguir identificar, conseguir perceber movimentos angulares da nossa cabeça. Então, movimentos como olhar para um lado, olhar para o outro, inclinar a cabeça para um lado, inclinar a cabeça para o outro. Cada um daqueles canais está posicionado de um jeito que ele permite que o nosso sistema nervoso central identifique a direção do movimento da nossa cabeça. Como que isso, na verdade, acontece? Esses canais, eles apresentam um líquido dentro. A gente chama isso de endolinfa, esse líquido. E essa endolinfa, em algumas regiões do canais, existem algumas células que elas são ciliadas. E quando a gente inclina a cabeça para um lado, aquele líquido, essa endolinfa, ela se desloca para o lado e ela acaba mexendo essas células ciliadas, mexendo esses pelinhos ali. Esses pelinhos ali, eles então são células que elas vão se comunicar com aquele nervo amarelo que está escrito ali, nervo vestibular. Então essas células se ativarão e então o nervo vestibular vai levar a informação até o cérebro para ser interpretado isso daí. Se não fosse tais canais semicirculares, nós perderíamos a capacidade de saber se a nossa cabeça está inclinada para um lado, está inclinada para o outro, e a gente sabe isso mesmo com o olho fechado. Fechou o olho, eu virei aqui, eu sei que ela está bem inclinada, assim, eu sei que ela não está tão inclinada, assim, ela não está nada inclinada. Né? Pois bem, tais canais semicirculares, eles parecem ser o estopim para o reflexo de endireitamento do gato. Principalmente para ele movimentar o olho para o lado e virar a cabeça contraindo os músculos do pescoço para iniciar todo o processo de cair em pé. Né? Então, eles vão provocar a ativação desse nervo vestibular devido aos canais semicirculares, quando tu rodou o gato que a cabeça dele virou,
vão provocar movimentos oculares, então tem uma relação entre o nosso sistema vestibular e o nosso sistema visual que a gente viu na aula passada. As informações elas vão ser integradas e sincronizadas e comparadas e alinhadas no nosso cérebro. Então vai ter uma gerência lá que vai, a galera do ouvido está falando isso, a galera do olho está falando aquilo. Então provavelmente o que está acontecendo é uma queda para esse lado, uma rotação para lá. E vai ativar então a contração dos músculos do pescoço. Posteriormente nisso, omitindo diversas etapas, porque todo esse controle de equilíbrio postural ele demanda uma complexidade enorme. Para ter uma ideia, o simples reflexo de estiramento, aquele de bater o martelinho no joelho, numa aula de neurofisiologia, levaria para a gente compreender bem e entender bem o processo uns 30, 40, talvez 50 minutos, só para entender por que a marteladinha no joelho estica a perna. Né? Então agora, me perdoem pela omissão de diversas informações. Então vão ativar os músculos que rotacionam as patas anteriores e depois as posteriores, concluindo o nosso reflexo de endireitamento. Né? Então parece que começa com a ativação dos canais semicirculares, associado com a visão. Só que ainda nessa estrutura aí do nosso ouvido, chamado sistema vestibular, nós temos uma outra região ali, ó, representada pelas setas, que fica mais ou menos por ali, chamado de órgãos otolíticos. Né? Os órgãos por quê? Porque são dois, o sáculo e o utrículo. Daí um outro nome para o filho. É um bom nome. Trículo. Sáculo. Sáculo e trículo. Porra, agora todo episódio, né, meu amor? Então, os órgãos otolíticos, eles são responsáveis por detectar a aceleração linear. Né? Então, eu entendo a aceleração linear como, por exemplo, tu tá dirigindo, não, tá de carona. Maiara tá dirigindo. Aí fala, vou fazer uma surpresa para ti, vou te levar para um lugar ali, mas tu tem que estar com os olhos vendados, né? Vendou os teus olhos e tu consegue perceber quando ela tá freando de uma maneira mais brusca ou quando ela tá acelerando, quando o carro tá em movimento, quando ele tá reduzindo, quando ele tá retomando uma aceleração. Mesmo que tu esteja com o teu corpo bem encostadinho no banco, o cinto ajustado ali assim e tu não fica balançando muito para frente. Mas simples movimento, a inércia da aceleração e da desaceleração vai ativar órgãos otolíticos que permitem isso, saber quando a gente está freando ou não. E por que eles são importantes no caso do cheddar, que o cheddar está caindo? Porque eles notam tanto a aceleração linear no sentido assim, ó, frente, trás, um lado para o outro, como também para cima e para baixo. Saber quando o cara pisou em falso, está caindo. Né? Então, esses órgãos aí, associados, olha novamente o que nós temos, aos fotorreceptores. Vimos na aula número 2. Reafirmando aqui para vocês aqui. E os nossos receptores somestésicos. Receptores somestésicos, então, são aqueles receptores que estão no nosso corpo que permitem as nossas sensações, temperatura, calor, que vão levar informações de perigo, podem conduzir à dor. Os receptores que estão nas nossas articulações, que permitem que a gente saiba se o nosso cotovelo está dobrado, se está esticado, o quanto que está dobrado, o quanto está esticado, sem a gente precisar olhar. A gente tem sensores espalhados pelo corpo que nos permitem isso daí. Então, juntamente com essas informações do corpo, juntamente com as informações visuais, os órgãos otolíticos vão produzir potenciais de ação nos nervos das patas do gato, ali que vão convergir até os motoneurônios dos músculos extensores. Então, motoneurônio entenda como aquele neurônio que vai ativar determinado músculo, vai fazer a contração muscular. Em especial dos músculos extensores. Por que dos extensores? Porque o gato precisa esticar as pernas para aterrissar, para amortecer. Se dobrasse as pernas, ele dava com a barriga, com o peito no chão. Então, isso é a reação de sustentação do gato, quando ele estica as pernas ao estar caindo. Reafirmando, recordando ali, ó, ela é uma reação antecipatória e involuntária de preparação para a queda. Pois bem, quando a gente fala da reação de sustentação no gato, isso acontece também com o ser humano.
Quando, por exemplo, o cara está caminhando e o cara tropeça em alguma coisa, a reação vai ser o quê? Esticar os braços para tu impedir a queda. E aí, quando eu estava fazendo esses slides, eu lembrei de um story do nosso amigo Paulo Teston, né? Que ele botou, agora recentemente ele está treinando para correr essa meia maratona. Ele vai correr 5 km, né? E tu vai correr a meia, né? Isso. Aí ele tá treinando, daí ele gravou uns stories e botou, cara, 2 km correndo aqui, 1 km, mas tá difícil. E, meu... Só pra contextualizar, o cara tem 130 quilos de massa magra. Ele é bodybuilder open. Foi o terceiro bodybuilder mais pesado do Brasil, eu acho. Pra vocês terem uma ideia, o maluco, se tu der um tiro com um calibre 22, ricocheteia no peito dele, né? E aí ele gravando os stories, falou, meu, que coisa feia que ia tentar correr. Aí eu peguei e comentei assim, mandei um direct, a gente de vez em quando troca ideia, né? Aí mandei um direct pra ele e falei assim, feio nada, bicho. Feio é cagar de bruço. Eu disse pra ele. Aí ele disse assim, não. Feio é cair com a mão no bolso. O Testão disse. Aí quando ele disse isso, cara, eu lembrei da apresentação, dessa reação de sustentação, e eu fiquei imaginando o vídeo do maluco andando com a mão no bolso e os bolsos, a mão trancando no bolso e o cara dando de cara no chão, né? Não tendo a nossa reação de sustentação. Aí fiz a brincadeira com ele lá no RDXP. Levantador de carro. Lá no RDXP, lembra da apresentação do Lutz? O Lutz foi também exemplificar o Testão. Ele falou assim, o Testão, que nem um levantador de carro. Aí o Testão disse, pô, cara... O cara faz faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele vai estar aí hoje, né? Tá ligado? E o Petri me falou assim, pô, me manda uns filósofos aí, uns caras da psicologia para eu trazer aqui para entrevistar. E aí eu mandei lá uma galera e mandei um briefing para ele, né? Falei, pô, esse aqui fala mais disso, esse aqui fala mais daquilo. Aí eu mandei o Teston. O que ele falou? Aí eu mandei assim pro Petri, esse aqui é um cara bem interessante, ele... Fez doutorado na Itália, fez mestrado em Nova York, aí fez doutorado na Itália, sabe grego, sabe latim, sei lá, fala umas 5, 6 línguas e sabe ler umas outras 10, 12. Aí teve um piripaque de tanto estudar, meio que enlouqueceu e hoje é bodybuilder open e cria galinha no interior de Santa Catarina. Entende tudo que tu pode imaginar de pinto e ovo. Cara, é um bom jeito de... É uma boa introdução do que é o Teston, né, cara? Aí ele chamou o Teston lá, vai lá. Não gravaram ainda? Não, ainda não. Gravaram? Vai ser legal. Vai ser muito legal. Não tem como não querer conversar com um cara com essa biografia. Não, tá doido. Testão. Muita gente boa, cara. Gosto muito dele. Aí agora, nós entramos no momento onde é que assim... Falamos de controle postural, então depende do nosso córtex, depende do tronco encefálico de alguma forma, da nossa medula, do tônus muscular, algumas reações posturais, como essas do gato ali de sustentação e endireitamento. Mas o nosso controle postural e nosso equilíbrio, ele também deve de ter alguma influência dos movimentos voluntários, né? Eu botei entre aspas ali porque tem alguns pesquisadores... E alguns professores, até no mestrado, acho que tu não tivesse aula com o professor o Marino. Não, ele saiu um ano antes de eu entrar. Eu acho que eu fui a última turma dele, né? E ele dava neurofisiologia para mim, né? Uma excelente aula. Eu fui o Wander e o Eduardo. E ele batia muito nessa tecla, cara. Quando fomos estudar controle postural, equilíbrio, assim, reflexos, ele falava muito assim, movimento voluntário não é um termo muito adequado, né? Mais bacana seria movimento dirigido. Dirigido a um objetivo, porque voluntário pressupõe vontade. É difícil a gente encontrar isso, né, no cérebro de maneira a bater o martelo, isso teve vontade de fazer nesse momento ou não, né? Mas quando a gente chega nesse momento cronológico, aonde os movimentos voluntários eles começaram a ter um corpo de conhecimento, talvez um dos protagonistas foi esse cara aí, Wilder Penfield, né? Foi um neurocirurgião canadense e ele é um cara que não sei se começou, mas acredito que sim. Alguns pacientes com epilepsia refratária chegavam até ele e tudo quanto é medicamento da época não surtia efeito. Ele pensou, o que eu posso fazer por esses caras para ajudar a reduzir essas crises epiléticas aí?
Será que tem alguma cirurgia que seria interessante? Ele notou que muitos desses pacientes com epilepsia refratária, eles relatavam ter uma espécie de aura, que ela vinha alguns segundos ou minutos antes da crise epilética. A aura, vocês entendam como uma espécie de ver umas luzes brilhantes, um arco-íris, né? Como se fossem umas ilusões assim, visuais. E aí então ele pensou, cara, eu vou abrir a cabeça dos caras, eu vou pegar um microeletrodo, um eletrodo, fazer uma microestimulação elétrica, córtex afora desses pacientes, vendo se em algum momento eu acho uma região do qual ela produz essas auras nos pacientes, eles veem essas luzinhas. Se eu encontrar essa região, provavelmente é o local onde a epilepsia está. E aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar fora. Boa ideia. Muito interessante. E aí então, foi lá, aplicou, putz, aqui brilhou o negócio, vamos lá, removeu aquele tecido cortical lá. Resultado disso, as crises epiléticas reduziram ou foram abolidas. Então, foi um sucesso com esse objetivo. As consequências dessa remoção do tecido cortical não estão relatadas na literatura, pelo menos nos livros didáticos de neurociência, mas provavelmente algum prejuízo vai ter. Claro. Né? Mas ali que se começou. Só que quando ele estava fazendo esse mapeamento para encontrar essas auras, ele percebeu que os pacientes precisavam fazer esse procedimento com o paciente acordado. Então só dava uma anestesia no local para conseguir abrir o crânio sem o cara sentir dor, e depois que estimulava o cérebro eletricamente, essa dor ela não ocorria, o tecido cerebral não sente dor, né? E aí então ele dava uma microestimulada de um lado, uma microestimulada do outro, e os pacientes, eu estou sentindo e parece que estão tocando aqui atrás no meu joelho. Agora eu estou sentindo cócegas na minha axila. Agora eu estou sentindo aqui alguém apertando o meu peito, né? Então ele disse, caramba, parece que existem algumas regiões cerebrais que quando eu estimulo, elas reproduzem alguma sensação em uma parte do corpo. Talvez nós temos uma representação do nosso corpo ali no cérebro. Isso ficou conhecido como um mapa somatotópico do nosso corpo. Só que além dessas sensações, havia regiões cerebrais que quando ele dava um choquinho, elas produziam movimento. O cara sentado ali, de repente, dava um choquinho numa parte aqui, esticava o joelho do cara. Ali assim. Caramba, nós também temos algumas áreas do cérebro que elas são responsáveis por representar regiões, movimentos e músculos do corpo. E aí ele notou que as regiões elas eram independentes. As regiões que ele chamou de sensoriais e as regiões que ele chamou de motoras. Só que essa microestimulação elétrica ela tem uma curiosidade bem interessante, que quando tu dá um choquezinho no tecido cerebral, esse choquezinho ele precisa ter uma intensidade ideal. Porque se tu dá um choque com uma intensidade um pouco maior, ele pode se espalhar além da área de onde dá o choque e ativar neurônios de diferentes regiões, e tu não saber se aquela área que tu deu o choque somente é o que produziu essa resposta ou se tem influência de outras. Então tinha que ser numa intensidade pequena. Só que se essa intensidade era pequena demais, não produzia resposta nenhuma. Como que encontra essa intensidade ideal? Nos livros didáticos se relatam que uma das maneiras de eles fazer isso, ele encostava os eletrodos na língua e dava o choque na língua dele. Opa, tá forte demais. E ajusta o equipamento. Muito bom. E aí botava. Isso um negócio bem rudimentar. Aí então, Wilder Penfield, depois de vários pacientes que ele fez esse tipo de mapeamento, ele criou um mapa corporal do cérebro, que ficou conhecido como o homúnculo de Penfield. Grande homúnculo. Isso aí também cai na prova de neurociência, hein, pessoal? Esse cai. Já saibam aí. Quer fazer a prova de neurociência para qualquer mestrado do Brasil aí? O que é? São 5? URGS, UFSC, o FMG, o Instituto Cérebro e o FRJ. Acho que tem só mestrado de neurociência no Brasil, né? Não, o USP não tem? Não, acho que não. Enfim, se quer fazer aí mestrado em alguma dessas universidades, saiba que na prova de seleção cai a aula 1 e essa aula de hoje aqui cai também. Então, Só que um pouquinho mais aprofundado. Bastante. Bastante mais aprofundado.
A do Rio Grande do Norte, não tem? É isso, exatamente, isso aí. Lá tinha que ter, né? Lá tinha que ter. Me perdi agora. Exatamente. Homúnculo. Aí então ficou conhecido como o homúnculo de Penfield. Que Penfield falou assim: eu vou tentar, com esse mapeamento do cérebro, da representação dos movimentos, da representação da sensibilidade do corpo, eu vou montar uma espécie de miniatura, maquete do corpo humano, como que seriam as proporções do nosso corpo caso as áreas cerebrais elas correspondessem a isso, de modo que se eu tenho uma área cerebral que ela é muito maior para representar a minha mão, então se o meu corpo ele tivesse uma mão do tamanho que corresponde à área cerebral que o representa, nós veríamos uma figura mais ou menos assim, ó, o homúnculo de Penfield. No lado esquerdo nós temos o homúnculo sensorial. Opa, vamos voltar porque ficou distorcido. Aqui. No lado esquerdo, o homúnculo sensorial. E no lado direito, o homúnculo motor. Isto é, se nós temos uma mão extremamente grande, uma boca extremamente grande, significa que as regiões cerebrais que estão envolvidas no movimento da mão e na sensibilidade da mão são áreas muito maiores do que dos pés, do joelho, da canela do indivíduo. Então, essa seria a representação do nosso corpo, o tamanho das regiões corporais, caso elas fossem condizentes com a área cerebral responsável por seus movimentos e sensações. Vamos voltar. Agora chegamos numa fase onde esses estudos na área do movimento, eles conseguiram determinar uma região que foi conhecida como a sede do alto comando dos nossos movimentos. Essa sede do alto comando é o nosso córtex motor primário. Temos diversas outras regiões, temos área suplementar, área premotora, diversas outras regiões do cérebro que estão envolvidas no movimento. Mas o córtex motor primário, ou também conhecido como M1, que fica representado ali nessa parte azulzinha, vocês estão vendo na ilustração, ela parece ser a mais importante por um aspecto de ela ter uma maior densidade neuronal, formando vias descendentes, ou seja, os corpos neuronais que estão ali no córtex M1, eles vão descer cérebro afora e vão se desembocar lá na nossa medula espinal, formando essas vias aí. E uma das principais vias é chamada de trato córtico espinhal. Pois bem, a pergunta é, o que o córtex motor primário ele representa? Ele representa músculos, ele representa movimentos ou ele representa regiões corporais? Para saber isso, se utilizou de novo microestimulação elétrica lá. E se via que às vezes, estimulando um ponto do córtex motor, ocorria ativação de diversos músculos. Então nós não temos uma região do córtex motor responsável por cada músculo. Um mesmo ponto pode controlar diversos grupos musculares. Além disso, algumas regiões do córtex motor, elas são responsáveis por produzir movimentos que envolvam mais do que uma articulação. Então não é uma área lá que faz só a flexão do braço, uma área que faz só a flexão dos dedos. Tem regiões do córtex motor primário que, quando estimuladas, elas promovem o movimento de elevação do braço. Movimenta cotovelo, movimenta ombro. Né? Então, não tem uma representação pontual. Vai ser sempre uma representação integrada de regiões, músculos e movimentos. Pois bem, o que esse aspecto ele tem de importância na prática clínica? A capacidade do nosso córtex motor de ele se remodelar, que a gente chama de plasticidade, né? Ou neuroplasticidade. Curiosamente, quando pegamos músicos que tocam instrumentos de corda
e eles têm uma mão dominante à direita, por exemplo, a região do córtex motor que representa os dedos desses indivíduos, ela é maior do que a região do córtex motor que representa os dedos da mão não dominante. E provavelmente de outros indivíduos que não tocam violão. E de outros indivíduos que não tocam. Indicando que ocorre uma plasticidade, uma modificação morfológica e funcional da forma e da função dos neurônios do córtex motor em indivíduos que desempenham repetitivamente uma atividade, uma habilidade. E talvez, quanto maior é o treinamento, talvez uma abrangência maior de córtex também aconteça ou uma maior eficiência das conexões daquela região lá, né? Além disso, curioso é casos de amputação traumática ou até mesmo anestesia temporária, que acontece uma coisa mais ou menos do seguinte: imagina que o indivíduo ele teve aplicado uma anestesia no braço dele, no antebraço dele, e essa anestesia permitiu abolir a sensibilidade do antebraço para baixo. Então, daqui para baixo não está funcionando, digamos, o braço dele, a sensibilidade não tem nenhum. Os músculos que ficam proximais à anestesia, que não foram atingidos pela anestesia, então deu anestesia aqui, os músculos aqui do braço. Esses músculos aqui, eles, depois que deu anestesia, são controlados por regiões do córtex motor que antes controlavam os músculos distais da mão. Isso num caso de anestesia, temporariamente. Olha só, mas que rápido, né? Essa migração de função. A plasticidade parece ser imediata que acontece ali, né? Depois que a anestesia passa, obviamente, ocorre uma plasticidade reversa e aí então volta o comando para aquela área lá. Você vai passar na área de memória o que é plasticidade ou aqui, um pouquinho mais, só para o pessoal entender em termos do que acontece naqueles neurônios numa plasticidade? Cara, eu acho que na aula de memória, talvez um pouquinho, quando comentar sobre Reb. Ah, show, beleza. Né? Os engramas rebianos lá. Mas aí tu puxa as considerações que tu acha que fica pertinentes ali, que eu acabei omitindo, né? Me lembra disso daí. Agora eu me perdi aqui o que eu queria falar. Você estava falando da mão dominante ter uma maior... Beleza, da mão dominante. E no caso da amputação, também acontece, só que aí é mais intuitivo a gente imaginar isso, né? Que vai acontecer as regiões que não existem mais, aquela mão que foi amputada, então aquelas regiões do cérebro elas vão estar tendo competência para movimentar e controlar outras regiões. É que elas não vão morrer, né? Essa região não vai atrofiar porque não tem mais a mão para controlar. Senão o cérebro não ia matar esse tecido. Ele acaba usando esse tecido para outra função. Inclusive tem alguns casos bem chamativos, assim, que é por exemplo, tem um cara que nasceu sem a metade do cérebro. Você já viu essa? O cara nasceu sem um hemisfério inteiro. E descobriram isso, sei lá, o cara era adulto e foram fazer uma tomografia do cérebro dele por uma outra questão, porque ele funciona normal. O outro hemisfério pegou todas as funções, inclusive a área de fala, a área de um monte de coisa. Foi o esquerdo, então, que ele não tinha? Assustador o nível de plasticidade desde cedo, né? Obviamente, se o cara, quando é adulto, perder metade do hemisfério, não vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que talvez uma boa analogia para entender isso seria mais ou menos assim, vê se tu concorda com a analogia. Uma determinada empresa tem diversos setores, tem um setor ali da produção que está faltando insumos. Então os caras não conseguem trabalhar, não tem serviço para eles ali. Aí chega o gerente e fala assim, não, vocês agora vão ser realocados para outro setor. Porque eu não vou ficar pagando funcionário ocioso aqui, né? Então o cérebro meio que assumiria essa função. E também não vou demitir vocês porque vocês podem ser úteis em outro lugar. E porque se eu demitir vocês também, no caso do cérebro, eu não consigo contratar outros e criar novos funcionários. Né? Então, eu até consigo, mas de maneira muito limitada. A gente sabe que tem neurogênese na idade adulta. E algumas regiões. E alguns setores. Nesse aqui, no caso, eu não vou conseguir.
E não é nem um funcionário, é um júnior que nunca vai sair, talvez, de júnior. Neurôniozinho lá no cantinho. Pois então. Porque a neurogênese, eu falei com a Patrícia, né? A neurogênese, a formação de novos neurônios, de fato existe na idade adulta. Pelo que a galera tá falando hoje, o estado da arte é bem controverso, porque envolve metodologia de estudo, qual foi o método que se usou para ver novos neurônios, mas parece que de fato existe neurogênese na idade adulta. Só que é muito pouco para ser relevantíssimo para alguma coisa. Entendeu? Tipo, se especula que antidepressivos funcionem por aumentar a neurogênese em algumas vertentes. A galera hoje diz que é muito provável que não aumente o número suficiente de neurônios para resolver um problema de depressão, por exemplo. Parece que eles atuam mais realmente via neuroplasticidade, correção de alguns neurotransmissores. Digamos então que essa neurogênese ela seria significativa estatisticamente num trabalho, deu um P menor que 0,05, mas clinicamente relevante que o tamanho de efeito é muito baixo. Exatamente. Se você está gostando desse episódio, saiba que ele tem o apoio da Probiótica, a marca de suplemento que eu utilizo aqui nos meus treinos. Você encontra desde barrinhas de whey, gel carboidrato se você atua aí na área de endurance, corrida, natação, ciclismo, creatina, whey, coqueteleira, tem uma série de outras opções lá de carbo, gomas e etc. De outros sabores de géis carboidratos também. E você pode conseguir um cupom lá, se você quiser comprar com desconto, você pode utilizar o cupom ESLEN, tá? Cupom ESLEN lá no site da Probiótica, você consegue um desconto nos seus suplementos. E basta você acessar aí www.probiotica.com.br para você ter acesso a suplementos e, enfim, conseguir o desconto lá. A Probiótica ajuda nós aqui no nosso podcast para trazer conteúdos relevantes para vocês. Fechou? Bom episódio, bom resto de episódio. Então a gente passou aqui na nossa aula uma pincelada sobre reações posturais, sobre o tônus muscular ajudar no controle do equilíbrio, que existe uma integração das funções visuais com o sistema vestibular, as vias descendentes. Mas duas estruturas do nosso cérebro que comumente estão associadas a movimento, controle de movimento e postura não foram citadas. E agora eu quero chamar a atenção para elas também, para a gente não deixar passar também uma pinceladinha aí, que é o cerebelo e os núcleos da base. São duas áreas que elas são tidas como controladores de movimento e não como ordenadores. Então são regiões que vão afetar o movimento de maneira a contribuir para a iniciação e o término de um movimento. Então quando eu vou iniciar o movimento para pegar uma garrafa d'água e quando eu estou chegando perto da garrafa d'água. Eles vão ajudar a refinar, a controlar esse movimento aí. Tanto o núcleo da base quanto o cerebelo. Doenças que afetam essas estruturas aí são doenças que não deixam o indivíduo incapaz de se movimentar, mas ele fica com muito exacerbação de alguns movimentos ou redução desses movimentos. Que é o caso clássico. Os núcleos da base são frequentemente afetados em indivíduos com doença de Parkinson. E o cerebelo tem diversas doenças que podem afetá-lo, né? Uma que não é muito conhecida, chamada ataxia espinocerebelar, é uma delas. Mas nós temos uma situação bem cotidiana que acaba dificultando a atividade do cerebelo e que muitas pessoas não sabem, que é a intoxicação por álcool. O álcool, a gente tem total conhecimento que ele consegue atravessar. Tá rolando? Show. Total conhecimento que ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica com grande facilidade, né? Então, assim como um sol passa por uma peneira, o álcool ele atravessa a barreira hematoencefálica. E lá no cerebelo, então, ele produz uma disfunção cerebelar. Temporária, obviamente. E isso faz com que o indivíduo, quando está embriagado, ele tenha dificuldade para realizar alguns movimentos, esteja bem desajeitados. Podemos entender que cerebelo e núcleos da base, eles são uma espécie de freio permanente dos movimentos indesejados. Eles têm projeções para o tálamo. E o tálamo a gente sabe que é uma estrutura de retransmissão importante para praticamente todas as modalidades sensoriais.
Quando essas estruturas elas estão danificadas, é como se tu tirasse o pé do freio e os movimentos indesejados vão acontecer. Tiques, por exemplo, é uma dessas possibilidades aí. Agora, quando a gente tenta fazer uma integração do conteúdo que a gente viu agora, é importante a gente entender que o controle postural e o equilíbrio ele vai depender de informações de 3 sistemas principais do nosso corpo. Visão, a propriocepção, os receptores somestésicos e o sistema vestibular. Então, a visão depende do olho propriamente dito. O sistema somestésico de neurônios que estão nas nossas articulações que vão estar nos informando sobre a posição de cada parte do corpo sem que a gente precisa estar olhando. Então, se eu pedir para tu fechar o olho agora, levantar o teu braço a 90 graus, tu vais conseguir fazer isso porque teus receptores somestésicos estão funcionando bem, está tudo tranquilo, tem uma boa propriocepção, né? E o nosso sistema vestibular ele vai cuidar da orientação da nossa cabeça. Então, os ajustes posturais e o nosso equilíbrio vai pegar as informações desses 3 sistemas, integrá-las, para daí então estar gerando os ajustes, para daí então estar gerando os movimentos necessários para esses controles aí. Quando um desses sistemas ele é afetado, isso acaba dando uma bagunçada. Então, por exemplo, com o olho fechado, tu não tens o mesmo equilíbrio do que com o olho aberto. Uma pessoa, um indivíduo com deficiência visual, aí obviamente vai entrar a plasticidade neural de modo a refinar os outros sistemas que contrabalanceiam aquele déficit ali. Quando tu faz aquela brincadeira que a gente via na escola, né, de botar um cabo de vassoura no chão, a testa em cima, ficar rodando tantas vezes. Brincadeira saudável. Sai correndo em linha reta para ver quem que chega primeiro lá, se tabaca no chão lá o camarada. Nós estamos bagunçando principalmente o nosso sistema vestibular em relação a isso e a visão. O que seria, na verdade, essa bagunça? Seria como se a nossa visão enviasse uma informação para o cérebro dizendo assim, nós estamos nessa localização aqui. O sistema vestibular diz, não, nós estamos indo para aquela direção lá. O sistema proprioceptivo, não, nós estamos indo nesse sentido aqui. Eu sei, e agora eu vou confiar em quem? E aí, quando dá essa bagunça, uma das possíveis respostas é a gente ter tontura. Né? Para tentar exemplificar isso de um jeito mais prático, eu vou mostrar uma paciente minha que eu atendi faz uns 3 anos atrás. E ela não é um perfil de paciente que eu costumo atender, né? O perfil de paciente meu é paciente com dor crônica. Mas ela foi uma menina de 28 anos que ela teve um tumor na medula, na região torácica alta, um tumor benigno e bem raro de acontecer esse tipo de tumor. E o tumor ele veio da parte posterior para a anterior da medula. Então ele se formou na região posterior. Para quem lembra, na metade da nossa aula, a parte posterior da medula é onde tem as informações sensoriais, né? Então esse tumor ele acabou provocando um edema, inchaço, um processo inflamatório que apertou a medula espinal e ela perdeu a capacidade de movimentar quase que por completo do peito para baixo. Caramba. E a sensibilidade dela também. Caramba, cara. E isso foi numa questão assim de 2 dias. Os sintomas começaram e no dia seguinte ela já não conseguia mais ter movimento e sensibilidade quase nenhum. Então ela foi por uma neurocirurgia de emergência, removeu-se esse tumor. Altamente complexo, imagina. Complexa, 2 neurocirurgiões lá trabalhando, bastante horas, né? Porque o tecido medular é um tecido talvez até mais sensível do que o cerebral, né? E aí então fizeram a cirurgia foi um sucesso do ponto de vista técnico ali assim, mas quando ela chegou no quarto, foi questionado pelo neurocirurgião, eu vou recuperar os meus movimentos? Ele falou assim, não sei se vai recuperar os movimentos como eles eram anteriormente.
alguma recuperação vai vir. A gente agora não sabe o quanto, e isso vai ter que batalhar na fisioterapia. E realmente o cara não tem como saber, né? Não tem como saber. E aí, então, eu comecei e ela me procurou. Pô, não me atende e tal, eu gostaria que tu me atendesse, tal. Não é o perfil de paciente que eu atendo, tudo mais, mas eu queria contigo e tal. E só que precisaria ser na modalidade domiciliar, porque a paciente estava debilitada nesse aspecto de poder deslocar e tal, ter que levar numa cadeira de roda e tudo mais. Tá? Não tinha controle de urina, né, fezes, então tinham que usar fralda e tudo mais. Uma menina bem jovem. E aí, então, eu fui atender ela a domicílio. Comecei. E, obviamente, a fisioterapia foi bem intensiva, assim, 5 dias por semana, 1h30 de tratamento. E ela foi evoluindo muito bem, assim. Foi recuperando os movimentos de uma maneira bem rápida. A sensibilidade foi recuperando um pouquinho depois. Mas o que eu quero mostrar para vocês é já no momento onde ela já estava caminhando, onde ela já estava andando, o que isso se correlaciona com o controle postural e equilíbrio. Porque o sistema visual dela estava funcionando normal, a lesão dela foi na medula. O sistema vestibular dela estava funcionando normal também. O ouvido aqui estava tranquilo. Só que o sistema somestésico dela, proprioceptivo ali que a gente fala, as sensações do corpo, esse não. Então, por exemplo, ela já estava conseguindo caminhar, mas ela não sentia, por exemplo, o pé encostando no chão. Ela não tinha essa sensibilidade, essa pressão. Então ela precisava olhar bastante para o pé, ficar olhando para o chão para ela conseguir estar caminhando. E aí eu fiz alguns testes com ela, vou tentar mostrar aqui o vídeo para vocês. Matheus, bloqueia o rosto dela depois, tá? Aqui, ó, eu botei um elástico na frente dela e eu falei para ela, ó, caminha com o pé em cada lado, não pisa no elástico. Então ela foi caminhando, nota que ela consegue, mas ela tem um pouco de dificuldade de equilíbrio, vai cambaleando um pouco, mas não pisa no elástico. Aí eu comecei a fazer algumas variações. Provavelmente esse equilíbrio, esse controle postural dela estava muito sendo enfatizado no seu sistema visual e o sistema vestibular. Esses que estavam ajudando ela a caminhar em linha reta. Agora, vamos ver onde é que está. Qual é o próximo? Aqui. Aí nesse momento aqui, ó. Não é nesse primeiro, não. É, aqui. Aí nesse momento aqui eu falei para ela, olha, vai inclinar a tua cabeça para o lado, mas vai ficar com o olho aberto. Inclinar a cabeça para o lado é tentar dar um trabalho a mais para o sistema vestibular. Jogar a endolinfa para o lado, para a orientação da cabeça, afetar um pouco o controle postural e equilíbrio dela. E aí falei, anda em linha reta lá. Não rolou. Aí ela vai andando para o lado onde a cabeça está inclinada. Beleza. Aí eu fiz o teste com ela, agora para o outro lado. E inclina a cabeça para o lado de lá. Anda em linha reta. A mesma coisa veio para o lado um pouquinho da onde a cabeça estava inclinada. Aí disse assim, agora vamos testar com a tua cabeça inclinada para um lado e os teus olhos fechados. Ou seja, eu tiro a visão de cena e eu atrapalho o sistema vestibular. Então, o que tem para ajudar no controle do equilíbrio da postura dela? O sistema somestésico está muito prejudicado. O sistema visual ele não está ajudando porque a visão está o olho fechado. E o sistema vestibular ele está um pouco desorientado porque a gente está inclinando a cabeça. E aí, ó, inclina a cabeça e anda em linha reta. A curva que ela virou foi maior ainda. Uma pessoa que não tivesse a lesão que ela teve faria isso
tranquilo, assim, mesmo com o pescoço pro lado, mesmo de olho fechado, andaria mais ou menos em linha reta. Mais ou menos em linha reta, não tanto como ela. Se vai para o outro lado, onde é que teve mais prejuízo somestésico, olha lá. Ela quase... mas pausa pro teu sapatinho, hein, Thiago? Que é aquilo ali, hein, bicho? Bate! Pô, tu não pode falar, porque é aquilo ali, ontem, cara, tu tava com uma sandáliazinha da humildade. Ó, tu tás ainda. Mostra pra câmera. Mostra pra câmera essa. Que é aquilo ali? Mostra pra câmera essa sandáliazinha da humildade. Você é o convidado aqui. Que é aquilo ali, hein, cara? Não, vou tirar aí. É um mocassim? É um mocassim? Pra acabar com a zoeira. Tá louco, cara. Aí não dá, né? Mas tudo bem, voltamos aí ao normal. 3 anos atrás, esse mocassim tava em alta. Entendi. Ele tava em alta. O Kinobi comprou um mocassim num shopping. Eu falei, não, Kinobi, mocassim não dá, cara. Mocassim, tu tem que ter 50 milhões na conta ou 50 de braço. aí ele falou assim, putz, será que eu caí na copy da vendedora? Pô, mas 50 de braço com mocassim, não, cara. 50 de braço anda com Jordan. Cano alto. Mas assim, Thiago, se não fosse a intervenção fisioterapêutica nessa paciente, provavelmente ela não, via plasticidade, não iria trabalhar algumas áreas do cérebro que precisa, ou da medula, sei lá, que precisariam ser trabalhadas para ela voltar a ter um tipo de autonomia, né? Provavelmente, porque lesões medulares existe uma janela de tempo onde a plasticidade neural ela é muito vigorosa, ela é muito intensa. Essa janela de tempo, ela é os primeiros 6 meses, eles são imprescindíveis após a lesão medular. Após a lesão. Os primeiros 6 meses onde é que tem maior plasticidade e ali a gente tem maior capacidade de ganhar a função perdida. Então, tipo, o bloco de fisioterapia tem que ser jogado tudo para intenso para os primeiros 6 meses. Por exemplo, para a galera entender, se você tem, você tem dinheiro para pagar 100 sessões de fisioterapia, exemplo. É melhor condensar essas 100 sessões em 6 meses do que picotar elas em 2 anos. Com certeza. Ou até melhor assim, pegar os primeiros 6 meses e colocar a frequência de sessão bem alta ali e depois a gente ir espaçando um pouquinho porque uma boa parte da funcionalidade já foi recuperada. Né? A partir de 2 anos da lesão medular, o ganho de função ele já começa a reduzir bastante. Boa. Ele já começa a reduzir bastante. Então, a janela de tempo para lesão medular, ela parece ser... Isso falando de uma lesão medular que não seja uma transecção completa da medula, né? Que daí a probabilidade de recuperação de função ela é praticamente nula, né? Mas no caso dela não teve isso. Foi somente um edema pelo tumor provocado, removeu o tumor, isso reduziu. E hoje em dia ela tem... poucas, mas tem algumas sequelas assim ainda, né? O movimento ela recuperou mais rápido do que a sensibilidade porque o tumor ele era posterior para anterior. Então, hoje em dia tem algumas regiões do corpo ainda que ela não sente muito bem. E ela, após ter ganhado alta fisioterapêutica, ela acabou desenvolvendo uma dor crônica pós-lesão medular. Um manejo bem difícil. Aí precisou adequar uma estratégia farmacológica boa, assim, para conseguir ter um bom manejo da dor dela. Uma boa resposta. Próxima aula, memória? Isso aí. Maravilha. Próxima memória. Pessoal, deixa o like aqui no nosso episódio, compartilhe com quem você acha que tem interesse, inscreva-se aqui no canal e nós nos vemos na nossa última aula sobre a trilha Neurofisiologia. A gente vai falar sobre memória. Até já.